O objetivo do liberalismo é a construção de uma sociedade onde exista o máximo possível de bem-estar, de conforto, de satisfação, para que as pessoas possam construir a felicidade que elas desejam, da forma que elas desejam. O primeiro a pensar nesse sistema foi um filósofo inglês que chamava John Locke, que viveu mais ou menos entre 1630 e 1700. Ele baseou esse sistema em 3 direitos fundamentais. O primeiro direito é o direito à vida, que é óbvio. O segundo direito é o direito à liberdade, porque se entende que a pessoa que quer fazer alguma coisa em prol da sua felicidade deve ter a liberdade de fazê-lo. O terceiro direito é o direito da propriedade, que é uma espécie de extensão do direito da liberdade, que também é relativamente óbvio, porque se eu quero construir uma forma de vida que me satisfaça, às vezes eu preciso de bens materiais para isso. E é importante que esses bens materiais sejam meus, para eu usar como eu entendo que eles devem ser usados, para que eu possa construir essa minha forma de vida que eu desejo. Com o passar do tempo, outros pensadores foram desenvolvendo esse pensamento, essas ideias, e concluíram que nessa lista de direitos fundamentais faltavam alguns, era necessário incluí-los. Dois desses direitos que foram, ou desses princípios que foram elaborados ao longo do tempo, vale mencionar que estamos falando de um desenvolvimento ao longo de mais de 300 anos, então houve mudanças e adaptações à vida, que também mudou muito nesses 300 anos. O primeiro direito que vale a pena mencionar nesse caso é o direito da isonomia, que estabelece que qualquer pessoa tem o direito de ser tratada como todas as outras. E outro direito é o direito à livre concorrência, que significa que, basicamente, qualquer pessoa tem o direito de concorrer em igualdade de condições com o resto, com os outros. O Partido Novo é um partido liberal. Por quê? Primeiro, porque é um partido que se importa com o bem-estar da sociedade, não com os outros, que dizem que se importa, mas não se importa. Esse aqui se importa de verdade. E o segundo, porque entende que o ideário liberal que conduz melhor a esse estado de bem-estar e felicidade que falávamos no começo. E espera que seus aderentes e simpatizantes também aderam ao ideário liberal, porque se não aderirem, não tem sentido que uma pessoa esteja numa instituição com o ideário da qual não concorda. Agora, tensões e conflitos sempre vão existir entre um indivíduo e o ideário da instituição ou do coletivo. Quando isso acontece, o indivíduo, ou seja, eu que tenho um conflito de ideias com a instituição que eu pertenço, devo tentar ou resolver esses conflitos, ou pelo menos administrá-los de forma tal de que eles não atrapalhem meu relacionamento com ele. Agora, no nosso caso de um ideário que está vigente aí no mundo há mais de 3 séculos, quando um conflito desses, ou uma tensão dessas aparece, normalmente é resultado de uma divergência de interpretação ou das preferências do indivíduo que está divergindo com aquele ideário já estabelecido. Então, nesse caso, é importante que eu reanalise a minha real compreensão e entendimento do que significam os ideais, o ideário do coletivo. E é para isso que existem esses 2 vídeos. Essa resolução ou administração dessas tensões e conflitos deve ser feita salvando uma condição fundamental. E é que, quando essa solução dos conflitos e das tensões
é alcançada ou essa administração é estabelecida, deve-se ter em consideração que o que surge desse novo equilíbrio deve permanecer subordinado aos princípios e fundamentos já estabelecidos do ideário do coletivo. Um ponto importante que apareceu foi a questão da definição de políticas. Bom, nesse sentido, é importante mencionar que, para o liberalismo, a melhor política é não ter política. A política deve ser executada pelos indivíduos, pelos cidadãos ou pelos conjuntos deles. Os conjuntos de cidadãos que sejam formados para executar as políticas que esses conjuntos entendem que têm que ser executadas, dentro de uma ordem já definida. Então, como foi muito bem colocado pelo Pollini, a questão política não é do partido, não é do governo, do Estado. Segundo o liberalismo, é do cidadão, é de você, é de nós. Por outro lado, essa questão da definição de políticas nos leva à questão das políticas públicas. Essa expressão na América Latina tem uma conotação muito ruim e fez muito dano. Por quê? Porque pressupõe que o Estado é obrigado ou tem a missão de intervir na sociedade para executar algum tipo de política, que pode ser econômica ou social, em função do benefício público. E é um problema isso, porque no final das contas ninguém sabe qual é o benefício público. Que o burócrata político sabe o que é bom para mim, para o conjunto dos cidadãos? Ele sabe melhor do que nós? E ainda tem outro problema, que o Estado, os nossos Estados, infelizmente, foram sequestrados por quadrilhas políticas que o colocaram para servir seus próprios interesses. Então, quando temos políticas públicas, o objetivo principal da política pública não tem sido, historicamente, tradicionalmente, o objetivo da política pública não foi beneficiar o público, foi beneficiar o político. O político até pode dizer, não, eu faço tal coisa porque vai beneficiar um determinado setor. Mentira! Ele faz isso porque vai beneficiar ele principalmente. Por quê? Porque ele vai poder argumentar que aquela política, aquela coisa que ele fez foi para benefício de fulano. E vai poder pedir para o fulano que o vote. Então, o benefício do fulano vem depois. O principal para esse executor de política pública, o interesse particular. Então, o que sugere o liberalismo? Diz, não há políticas públicas porque não há intervenções. O que sim vai haver vão ser alinhamentos políticos, posicionamentos políticos. E isso vai dar lugar a uma regulamentação, a uma lei, a um marco regulatório. E em função desse marco regulatório é que os cidadãos vão se juntar e vão se reunir, vão se associar para estabelecer aquelas políticas que eles acham adequadas para o benefício público. E isso, junto com aquele princípio da livre concorrência, vai permitir que outros cidadãos debatam e concorram com essas políticas de forma tal de que se chegue a uma espécie de consenso dentro da sociedade em função do que deve ser feito. Percebe que é uma diferença importante entre um Estado dizendo o que tem que ser feito, a sociedade, por intermédio do diálogo e do debate, chegar a uma solução de compromisso. Então, para colocar um exemplo, vamos no caso dos recursos naturais, que são nossos, dos cidadãos, e foi mencionado na reunião. O petróleo é nosso, está lá embaixo da terra, é uma riqueza que nos pertence. Aí, o que o Estado fez? Criou a Petrobras e deu esses recursos para a Petrobras explorar e dar benefício para a cidadania. Nós demos os recursos naturais que são nossos para uma empresa que não é nossa.
Na prática, a Petrobras não é nossa, está sequestrada por quadrilhas políticas, por bandos de mafiosos, por empresas, que são os fornecedores e as empreiteiras, pelos sindicatos, pelos aparatos burocráticos e políticos. Então, o que faz a Petrobras? Majoritariamente, olha os interesses dos seus controladores e não os interesses dos proprietários, que somos nós, daqueles recursos. O que a Petrobras nos deu? Nos deu produtos ruins e caros. E, em alguns casos, como é o caso do gás, escassos. Porque você não pode, hoje em dia, montar uma empresa que seja abastecida por gás natural. Não tem. E, além disso, viabilizou a corrupção, que foi responsável, em grande parte, pela miséria econômica, intelectual e social que nós temos hoje em dia. Então, já que na prática esses recursos deixam de ser nossos porque alguém os captura, então vamos entregar esses recursos para alguém que tire essa riqueza lá debaixo da terra e nos dê um benefício. Aí entra a função do Estado liberal, que vai resolver, vai definir em que condições esses recursos vão ser otorgados. Então, se vai ser vendido, ou vai ser arrendado, ou vai ser concedido, como vai ser o leilão, como vai ser fiscalizado. E mais, nem importa se isso vai ser vendido para uma empresa, ou para um fundo de investimentos, para um banco, não importa. Por quê? Porque o critério é benefício. Que benefício? O benefício de nós, o benefício que vai ser repassado para o cidadão, que é o proprietário, no fim das contas, daqueles recursos.